Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da formação Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. Eu sou o professor Eduardo Faria e acolho você com muita alegria, a sua presença aqui comigo nessa noite de estudo bíblico, estudo teológico, estudo daquilo que diz respeito à revelação de Deus para as nossas vidas. Muito me honra, muito me alegra. Como eu avisei ontem para vocês, eu estou no Rio de Janeiro hoje. Ontem eu transmiti a formação da minha casa em Juiz de Fora. Hoje eu estou no Rio de Janeiro, vim ao Rio de Janeiro porque eu faço mestrado na PUC-Rio aqui, né, mestrado em Teologia Sistemática. Então, hoje, o cenário está um pouco diferente, a imagem talvez esteja um pouco diferente, o áudio, eu me esforcei para que ele permanecesse o mesmo, permanecesse bom, mas o mais importante é que nós vamos juntos mergulhar num conteúdo riquíssimo para a nossa fé. Esse é o segundo dia da formação. O primeiro dia já foi tão bom, né? Eu recebi tantas mensagens tão encorajadoras de vocês, eu recebi muitas mensagens graciosas que, de fato, me motivam a continuar fazendo o que eu estou fazendo, mas ontem foi muito bom, mas eu acho que hoje vai ser melhor. Eu acho que vai ser melhor, porque nós vamos construir em cima daquilo que nós aprendemos ontem. Eu quero, enquanto a gente vai chegando, né, o pessoal está chegando, está acessando ainda, eu quero que você vá se apresentando, tá? Coloque aí a sua cidade, o seu estado. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro nos assistindo, eu sei que tem gente de outros países nos assistindo também. Isso é maravilhoso, a possibilidade, né, que a tecnologia nos entrega. Então, coloque aí a sua cidade, o seu estado. Eu quero saber de onde você está me assistindo e já vai também compartilhando essa live. Já vai compartilhando. Você que está me assistindo pelo YouTube, já copia o link da live e coloca aí no grupo de WhatsApp da família, dos amigos. Live ao vivo, aula de teologia, no YouTube, ao vivo, tá muito legal. Você que está me assistindo pelo Instagram, é só você clicar aí no aviãozinho, enviar para as pessoas, para os seus contatos. O momento é agora de você ir compartilhando e se apresentando, tá bom? Então, vá fazendo isso. Eu quero lembrar vocês que vocês ontem receberam o material didático de ontem e hoje, ali por volta das 6 horas da tarde, vocês receberam o material didático de hoje. Então, confira lá no seu e-mail. Certamente, se você se inscreveu, está lá. E se você, por algum motivo, não recebeu, né? Às vezes você recebeu, mas está na lixeira, está no spam, está na pasta de propaganda, mas se você não recebeu, me mande um e-mail que depois eu dou um jeito de enviar o material didático para você. E se você não se inscreveu, você chegou aqui porque alguém te convidou, ou você ficou sabendo de última hora, pode se inscrever. O link está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube. Pode se inscrever, que amanhã você vai receber o material didático, tanto de amanhã quanto dos 2 primeiros dias, tá bom? Você que não se inscreveu ainda, você vai ter o material didático gratuito, tá? É livre aí para você usar, para você estudar, para você imprimir, gratuito, você vai receber no seu e-mail. Então, se inscrevam, tá bom? Deixa eu ver de onde vocês estão assistindo essa... o pessoal está falando, não recebi. E tem gente que falou, recebi. Bom, se você não recebeu, aqui não é o espaço para você me avisar, tá? Não tem nada que eu possa fazer agora. Me mande um e-mail em contato@eduardofaria.com.br, que no tempo oportuno aí você vai receber. Arapiraca, Alagoas. Olha só, Alagoas, Nordeste, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Olha que beleza, né? Gente do Brasil inteiro. Hortolândia, São Paulo, Terezinha, de Hortolândia. Eu morei em Campinas, Terezinha, aí do lado. Santos, a Tatiane. Tatiane de Santos, ela é aluna, já fez o curso.
Panorama Bíblico, está aqui relembrando algumas coisas, né, Tati? Ubatuba, Brasília, que coisa boa, gente. Imperatriz, acompanhando o segundo dia de formação. A Luísa dizendo, eu recebi sim. Não, a grande maioria recebeu, sem problemas. Santa Vitória, Belo Horizonte, a Nair de Belo Horizonte, o Newton de Belém do Pará, Leidmar de BH também. Gostaria muito do material. Jadilson, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e lá você vai ter como se inscrever para receber o material. Contagem, Minas Gerais, olha os mineiros aí, meus conterrâneos, marcando presença. Cruz do Espírito Santo, Paraíba, mais um de Contagem. Fortaleza, Ceará. Camaragibe, Pernambuco. Muito bom, gente. Barreira, Ceará. Moro em Santos, o Edivaldo. Moro em Santos, mas sou paraibano. Bananeiras, Paraíba, Tietê, São Paulo, Fortaleza, Aracaju, Nova York. Olha só, gente, nós temos gente de Nova York aqui nos assistindo. Que coisa boa. Londrina, Ituverava, Japão. Meu Deus do céu, Fábio, do Japão. Que horas são aí, Fábio? É o quê? 8 horas da manhã, 9 horas da manhã? Japão, que maravilha. Palhoça, Santa Catarina, Franca, São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, a Lucinéia está pertinho. Muito bom, gente. Muito legal. Obrigado pela participação de vocês. Boston, Massachusetts, a Margarida de Boston, Limeira, Quirinópolis, Goiás, Nova Lima, Minas Gerais, Angra dos Reis, Catolé do Rocha, Paraíba, São Paulo, Bom Jesus de Itabapuana, terra do Superézio. O Fábio está lá, sim, 9 da manhã. Que coisa boa, Fábio, tomando café com a gente, então, né? Café da manhã. Brasília, Criciúma, Limeira. Daniel foi meu colega de classe, Daniel de Limeira. E aí, Daniel, tudo bem, querido? Maringá, Paraná. Eu estudei com o Daniel, gente, lá em Campinas, Belém do Pará. África, a Bianca está na África. Aonde exatamente? Você pode dizer, Bianca? Se você não puder, não tem problema. Mas em qual país exatamente? Taquaritinga, São Paulo, assistindo o segundo dia. Lorena, São Paulo. Muito bom, gente, que alegria. Itapema, o Ézio daqui, ó. Tem mais gente de Bom Jesus, Itabapuano. Superézio, craque do Fluminense. Jaboatão dos Guararapes, é isso aí. Opa, peraí que eu cliquei no negócio aqui, África. Muito bom, coisa boa, coisa boa. O pessoal está chegando, mas, né, vocês já se apresentaram, já se aqueceram. Tem gente de Juiz de Fora aí também, a minha, Juiz de Fora, Manaus. Olha, gente, eu confesso para vocês que a minha vontade é ficar lendo cidade aqui a noite inteira, porque eu acho muito legal isso, gente do Brasil e do mundo inteiro, Nova York, África, Japão, gente do Brasil e do mundo inteiro nos acompanhando, mas eu não posso, eu prometo que vontade não me falta, mas eu não posso, tá? O tempo é curto e, como vocês sabem, hoje a gente tem que encerrar às 10h30 da noite, porque eu volto para Juiz de Fora, o meu ônibus é 11h30, e aqui no Rio de Janeiro não dá para brincar com o trânsito, não. Então eu vou ter que encerrar 10h30, vai ser o tempo de eu fechar minha mala aqui e correr para a rodoviária. Então, eu agradeço muito todo mundo colocando a cidade de onde vocês estão e a gente vai direto agora para o assunto, tá? Porque o tempo corre e corre rápido. Eu tenho ainda alguns avisos para vocês. O primeiro aviso é que no final da aula, dando tempo, a gente vai abrir para perguntas. Então, fique por aí, que quem sabe eu consiga responder a sua pergunta. Eu pretendo ter outras oportunidades também para a gente abrir para perguntas. Por exemplo, amanhã, terceiro dia de formação. Então, a gente vai também ter outras oportunidades de perguntas e respostas. Que mais? Vamos direto ao assunto, então, gente? Eu tinha mais um aviso para dar. Deixa eu ver aqui onde está a anotação dele. Bom, vocês estão animados para a aula? Estão animados? Eu estou muito animado. Vocês podem
podem perceber, né? Sou sanguíneo, então tudo que eu faço é com muita animação, ainda mais com a presença de vocês, tão marcante. E a Juliette está falando aqui, ó, perguntou se era a terra do Ézio. É isso mesmo, a terra do Super Ézio, jogador, atacante do meu Fluminense. Ó, animado demais, yes, sim, que bom. Vocês, eu espero que vocês tenham absorvido a aula de ontem. Eu sei que foi muita informação, mas eu procurei transmitir de uma maneira fácil de compreender, de digerir. E hoje, de novo, nós vamos estudar assuntos muito profundos, mas que também demandam a atenção de vocês. Então, se acomode, fique tranquilo, pegue uma água. Algumas pessoas colocaram até na TV, eu vi ontem, né? Algumas pessoas colocaram até na TV. Mas vamos lá, porque eu já tive a oportunidade de conhecer alguns de vocês, mas a gente precisa partir para a aula. Eu quero me apresentar novamente. Eu sei que já me apresentei ontem, mas talvez alguém chegou hoje. Eu quero relembrar. Meu nome é Eduardo Faria, eu tenho 40 anos de idade, sou casado com a Natália, sou pai da Ana Maria e da Isabel. Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano de Campinas, tenho especialização em docência do ensino superior e atualmente eu faço mestrado em teologia sistemática na PUC-Rio e leciono na Faculdade de Teologia da Uniacademia em Juiz de Fora, que é uma faculdade que tem parceria com o Seminário Arquidiocesano Santo Antônio. Eu passei toda a minha vida adulta, eu tenho 40 anos, então pensa aí na minha vida adulta dos 18 para frente. Eu passei toda a minha vida adulta estudando teologia. Dos 18 até os 20 e poucos, eu estudava teologia mais como autodidata, porque eu estava focado na faculdade de jornalismo. Assim que eu terminei a faculdade de jornalismo, eu fui para o seminário, para a faculdade de teologia, eu fui para o seminário, então passei bastante tempo também estudando teologia no seminário, e depois que eu me tornei pastor, é isso mesmo, talvez você não saiba, mas eu fui pastor, tá? E não vai embora não, já eu vou explicar o que aconteceu com isso. Mesmo durante o meu período como pastor, eu nunca deixei de estar envolvido com pesquisa teológica, com leituras. E nesse período que eu fui pastor, eu fui professor de seminários e institutos bíblicos. Atualmente, eu sou professor de um seminário católico, né, de uma faculdade de teologia católica, mas eu fui professor de seminários e institutos bíblicos protestantes também. Então, eu quero que vocês saibam que isso que eu estou fazendo aqui não é simplesmente, sei lá, eu não tinha nada melhor para fazer, ou eu peguei um livro, agora dei uma lidinha para tentar engambelar vocês. Não. Ensinar teologia, estudar e ensinar teologia é a minha paixão. Eu amo fazer isso, e eu faço isso desde que eu me entendo por gente, por assim dizer. Mas eu não gosto simplesmente de estudar uma teologia que fica em conceitos supernaturais, né, em conceitos distantes da nossa realidade. Eu gosto muito de estudar teologia para trazer esses conceitos bíblicos, teológicos, catequéticos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Essa é a minha paixão. Quem é meu aluno sabe disso. Então, eu passei e passo, né, toda a minha vida adulta estudando teologia. E como eu disse há um tempo atrás, né, alguns minutos atrás, durante 22 anos da minha vida eu fui protestante. Desses 22 anos, 10 eu fui pastor. E por que eu deixei de ser pastor e me tornei católico? Com todo respeito, tá, aos nossos irmãos separados, aqui não é o espaço de nenhum tipo de desrespeito, mas
o respeito também implica em dizer a verdade, eu não posso esconder nenhuma carta na manga. Eu me tornei católico porque eu descobri que a igreja que o Senhor Jesus fundou é a Igreja Católica. Simples assim, simples assim. Na minha cabeça, eu acreditava que Jesus tinha fundado uma igreja, essa igreja se degenerou, aí surgiu a Igreja Católica como fruto dessa degeneração, e depois, 1.200 anos depois, Martim Lutero, João Calvino e outros restauraram o projeto original de Deus, tirando da igreja, né, tudo aquilo que foi essa degeneração. O que seria essa degeneração? Vamos lá. Papa, a presença de Cristo na Eucaristia, que mais? Oração pelos mortos, oração aos santos, devoção mariana, imagens, regeneração batismal, etc, etc, etc. E eu descobri que, na verdade, a igreja sempre creu nisso desde o dia 1. Desde o dia 1, a igreja era devota de Maria. Desde o dia 1, a igreja tinha um papa. Desde o dia 1, orava-se pelos fiéis defuntos, etc, etc, etc. E diante dessa descoberta, queridos, eu tinha duas opções. Permanecer como pastor protestante, empurrar para debaixo do tapete as minhas descobertas, ou abrir mão de tudo que eu tinha e me tornar católico sem saber o que me esperava. E eu optei pela segunda opção, porque eu não podia pecar contra a verdade. Eu já tinha conhecimento da verdade, e se eu atrasasse a minha conversão mais um minuto, eu estaria pecando contra a verdade. Foi uma decisão que me custou tudo, mas uma decisão através da qual eu ganhei tudo. E Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha família, como Ele sempre fez, como Ele sempre fez. Uma preocupação que eu tinha, né? Poxa, mas eu vou deixar de ser pastor, o sustento da minha casa vem disso. E eu me lembrei, não, o sustento da minha casa não vem do meu salário, o sustento da minha casa vem de Deus. A minha atividade é só o meio pelo qual Deus vai sustentar a minha casa. E Deus tem sustentado pela graça de Deus. E uma vez que eu me tornei católico, queridos, aquela paixão que eu tinha de ensinar a Bíblia, de ensinar teologia, de falar de Jesus para as pessoas, ela não diminuiu, pelo contrário, ela floresceu ainda mais. E hoje a minha paixão é ajudar católicos a amarem mais a Santa Igreja. A minha paixão é ajudar aqueles que talvez não sejam católicos, mas querem conhecer mais sobre a fé católica, a conhecer melhor a Santa Igreja. Não tenho a menor pretensão de fazer proselitismo, mas se as pessoas me procuram, como têm procurado, eu também não vou mandar embora. De modo que eu quero dedicar minha vida a ajudar você a conhecer, amar e defender a fé católica. Conhecer, amar e defender a fé católica. Esse é o meu propósito, é para isso que eu nasci, e daqui a 40 anos, se eu ainda estiver vivo e você perguntar, Eduardo, o que você quer fazer da sua vida? Eu vou dizer, eu quero ajudar você a conhecer, amar e defender a fé católica, tá bom? Então, essa foi uma breve introdução acerca de quem sou eu, para você entender quem é este que vos fala. E eu quero agora, antes de passar para a aula, propriamente dito, já vou passar para a aula, tá? Eu só quero mostrar para vocês, ou conversar com vocês, ou relembrar o que me motivou a criar essa formação. Me motivou a criar essa formação. E sabe o que me motivou a criar esta formação? Quando eu me tornei católico, algumas pessoas, talvez bem intencionadas, mas que me procuraram para fazer com que eu desistisse dessa ideia, vieram até mim e disseram: a santa não, né? Eles não falaram a santa. A Igreja Católica inventa dogmas. A Igreja Católica cria dogmas.
E os dogmas, ou muitos dogmas que a Igreja Católica cria e inventa, estão em incompatibilidade com a Bíblia. E essa é uma acusação séria. Essa é uma acusação séria, tão séria que, se ela for verdade, saiamos da Igreja Católica. Entendeu? Se for verdade que a Igreja Católica inventa dogma, e inventa dogma que está em flagrante desacordo com a Bíblia, saiamos da Igreja Católica. Mas se isso for mentira, se tudo que a Igreja Católica está de acordo com a Bíblia, se tudo que a Igreja Católica ensina está de acordo com a Bíblia, sejamos católicos. Sejamos católicos. E aí eu me dediquei a me aprofundar nos dogmas, todos os dogmas da Santa Igreja, e eu descobri que todos os dogmas da Santa Igreja estão profundamente enraizados nas Escrituras Sagradas. Profundamente enraizados nas Escrituras Sagradas. E ontem, na formação do dia 1, a gente conversou um pouquinho sobre o que é a Bíblia Sagrada, a que ela se propõe. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o dogma. O que é um dogma? E como que um dogma emerge? Eu vou abrir aqui o material que você já recebeu, tá? Eu vou falar então sobre o que são dogmas. Dogmas são narrativas são verdades que emergem da narrativa bíblica. Verdades que emergem da narrativa bíblica. E também vou dar um exemplo disso, falando do dogma da Santíssima Trindade. Então vamos lá. Ontem, na formação número 1, né, o primeiro dia, a gente se aprofundou no significado das Sagradas Escrituras. A gente viu como que as comunidades primitivas acolhiam os documentos dos apóstolos. A gente viu noção de revelação, inspiração, inerrância, suficiência das Escrituras. A gente falou um pouquinho até sobre aquele preceito do sola escritura, né? Aquele preceito protestante do sola escritura. E depois a gente viu que a Bíblia não é um manual de dogmática. A Bíblia não é um livrinho de historietas. A Bíblia não é uma coleção de ditos de sabedoria. Não. A Bíblia é uma única e grande história. É uma única e grande história. Começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Mas ao falar de Gênesis e de Apocalipse, a Bíblia conta a verdadeira história da humanidade. A verdadeira história do mundo é o que a Bíblia nos conta. E a Bíblia alega nos revelar como tudo foi criado, como tudo entrou em colapso, como tudo deu errado, né? Como tudo foi redimido, consertado, reconciliado, e como tudo vai ser um dia plenamente restaurado. É disso que a Bíblia fala. Aliás, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas como um todo, a gente tem vários gêneros literários na Bíblia. A gente tem poesia, a gente tem cartas, enfim. Mas 70% da Bíblia é narrativa. Olha que interessante. Ontem a gente viu o conceito de revelação. Agora eu estou falando para você que 70% da Bíblia é narrativa. O que isso significa? Que Deus decidiu se revelar através de histórias. Deus decidiu se revelar através de uma narrativa. Por que isso é importante, queridos? Porque quando a gente fala de algum dogma para alguém, uma pergunta que sempre emerge é: onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Me mostra isso na... Como se a Bíblia se propusesse a ser um manual de dogmas. E ela não é. Perceba, todos os dogmas estão na Bíblia, mas você precisa saber ler a Bíblia para achar os dogmas lá. E a Bíblia não é também um documento que caiu do céu e está ali para você sozinho tentar ler e entender o que ela quer dizer.
Então, esse negócio de onde está na Bíblia tal coisa, onde está na Bíblia tal coisa, onde está na Bíblia tal coisa, não faz sentido. Primeiro, porque a pessoa que diz assim, onde está na Bíblia tal coisa, ela está dizendo o seguinte, onde está na Bíblia tal coisa, de modo que eu concorde. Me mostra na Bíblia um versículo que prova isso, mas tem que ser um versículo com o qual eu concordo. Então, ela não está querendo saber onde está na Bíblia tal coisa. Ela só está querendo dizer que a Bíblia tem que estar de acordo com a interpretação particular dela. Com a interpretação particular dela. Tá? Então, esse é um problema de dizer onde está na Bíblia tal coisa. É uma pergunta legítima, mas a gente tem que ter a disposição de ler a Bíblia corretamente. Não dá para a gente retalhar a Bíblia e pegar versículos isolados, passagens isoladas, e elaborar algum tipo de ataque, qualquer que seja, à Santa Igreja, porque não é assim, não é para isso que a Bíblia se propõe. Como eu disse, a Bíblia é uma grande história, e à medida que a história vai se desenrolando, os dogmas vão emergindo. Tipo num filme. Quando você assiste um filme, você vê lá, a primeira cena do filme aparece um personagem. Você já sabe quem é aquele personagem? Você não sabe. Você não sabe onde que ele mora, o que ele faz, o que vai acontecer. Mas à medida que você vai vendo o filme, você vai tendo informações a partir das quais você vai montando o caráter daquele personagem, o temperamento dele, as inclinações, as tendências dele e tantas outras coisas, né? Comportamento, temperamento, a profissão, o que ele gosta, o que ele não gosta. Você vai percebendo essas coisas à medida que a história vai se desenrolando. Com os dogmas, meus irmãos, é a mesma coisa. À medida que a revelação bíblica vai se desdobrando, essas verdades que nós chamamos de dogmas, e já eu vou definir isso melhor, elas vão emergindo. Então, você vai juntando as peças à medida que você vai conhecendo a grande história. Aí você começa a perceber, nós cremos que Jesus é Deus, nós cremos que Jesus deixou um pastor para a sua igreja, uma cabeça visível para a sua igreja. Nós percebemos que Nossa Senhora, muito embora ela seja parte da igreja, Nossa Senhora é parte da igreja, mas ela tem uma proeminência como mãe da igreja também, por ser a mãe de Cristo. A gente começa a perceber que os santos que já estão no céu intercedem por nós, e por aí vai. Com essa formação que a gente está tendo nesses 3 dias, eu quero direcionar, apontar caminhos para que a gente perceba que todos os dogmas da igreja estão profundamente enraizados na Bíblia. Porém, com uma coisa muito importante, você não pode perder isso de vista. Todos os dogmas estão enraizados na Bíblia, mas você não pode perder de vista que os dogmas, ou melhor, a compreensão do dogma se desenvolve na história. Os dogmas, e quem disse isso foi São Vicente de Lérins, tá? Deixa eu só pegar aqui a citação dele certinho. São Vicente de Lérins, no século VI, se eu não me engano, ele falou sobre o desenvolvimento orgânico do dogma. Ele diz o seguinte: a doutrina se desenvolve como organismos vivos, não por acréscimos exteriores, mas por desenvolvimento interno. A doutrina se desenvolve, a doutrina cresce como um organismo vivo, não por acréscimos exteriores, mas por um desenvolvimento interno. Para São Vicente de Lérins, pelo próprio fato da igreja ser um organismo, mais do que uma mera instituição, mas um organismo e um organismo vivo, à medida que o organismo vai crescendo,
é natural que a compreensão que os membros do corpo têm dos dogmas, eles se desenvolvem. Por exemplo, porque isso talvez seja... Eu sei que tem alguns protestantes nos assistindo, e vocês são muito bem-vindos nessa aula, muito bem-vindos. Você pode não gostar do que eu vou falar, mas o que eu vou falar é sempre com muito respeito, tá? Que é o seguinte: alguns protestantes têm dificuldades com alguns dogmas da Santa Igreja, porque eles não encontram esses dogmas bem estruturados no segundo século, no terceiro século, como estão hoje. E quer saber de uma coisa? Concordo. Como nós compreendemos alguns dogmas hoje, não é exatamente a mesma compreensão, exatamente a mesma compreensão que se tinha no segundo século. Por exemplo, vou falar aqui do dogma da Assunção de Nossa Senhora, que é um dogma mais recente, né? Perceba, ele foi proclamado mais recentemente. A Igreja proclama dogma, não inventa dogma. O dogma da Assunção de Nossa Senhora. A Nossa Senhora, após o curso do seu período na Terra, ela foi assunta aos céus em corpo e alma. Pois muito bem. Esse dogma, com essa elaboração, estava elaborada desse jeito no segundo século, por exemplo? A Igreja tinha essa compreensão plenamente explícita como nós temos hoje? Não tinha. Agora, já existiam no segundo século elementos que apontavam para esse dogma? Elementos escriturísticos? Óbvio que sim. Elementos na tradição, ontem eu falei para vocês que a tradição e a escritura procedem da mesma fonte. Elementos na tradição? Óbvio que sim. Elementos nos escritos dos padres da Igreja? Óbvio que sim. Santo Irineu de Lyon é um exemplo máximo disso. Então, perceba, a compreensão se desenvolve, mas ela não se desenvolve como uma célula cancerígena que vai crescendo de uma forma estranha dentro do corpo, não. Ela se desenvolve como uma célula saudável que vai se multiplicando e fazendo com que o corpo cresça. Agora, presta bastante atenção no que eu vou falar. Os dogmas marianos a Igreja não tinha a mesma compreensão e elaboração dos dogmas marianos como ela tem hoje no segundo século. Mas quer saber de uma coisa? Com os dogmas cristológicos acontece a mesma coisa. Acontece exatamente a mesma coisa. A Igreja não tinha a mesma percepção das naturezas de Cristo, da união hipostática de Cristo e outras questões fortes acerca da pessoa do Cristo, a humanidade, a vontade, as naturezas. Não tinha a consubstancialidade com o Pai, né? Consubstancial, que significa dizer que é da mesma substância. A Igreja não tinha essa percepção tão elaborada no segundo século como tem hoje. Mas os elementos já estavam lá? Estavam. Só que aí tem gente que vai implicar com o dogma mariano, mas não vai implicar com o dogma cristológico. Mas o desenvolvimento da doutrina se observa em ambas as situações. Tá? Perceba, não é o desenvolvimento da verdade expressa pela doutrina. A verdade é imutável. É o desenvolvimento da compreensão que a Igreja tem acerca da doutrina e logo do dogma. Tá? Vamos lá, a gente está aqui com quantas pessoas?
800 pessoas nas duas plataformas. Ô, minha gente, ontem vocês estavam em 1.200 pessoas. O que aconteceu? Foi ruim, o povo não gostou, hoje é dia de futebol, me explica aí. Ou então vocês compartilharam mais ontem, hein? Vocês compartilharam mais ontem. Pode compartilhando aí, porque não é possível. Se ontem tinha 1.200, hoje tem 800, amanhã vai ter 100. Não, é para ir aumentando e não diminuindo, tá bom? Vai compartilhando aí, deixa o jogo de futebol para depois. Compartilha aí, ó, como é que você não está assistindo ontem? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá? Tô vendo que tem gente tumultuando aqui no chat. Vai caçar uma lavagem de roupa, tá? Faz favor. Eu acho que sua pia deve estar cheia de louça, vai atrapalhar outro. Não dá atenção para esse tonto, não, gente. Vamos lá. Tem gente que é muito desocupada, né, gente? Eu penso assim, dá uma pena dessas pessoas, porque além delas estarem no erro, elas não têm o que fazer. Já parou para pensar? A tristeza dessas pessoas que vêm numa live de um católico explicando doutrina católica para católicos para encher a paciência. Além dessa pessoa estar no erro, ela não tem o que fazer. Se ela tivesse só no erro, mas tivesse uma bola para jogar com os vizinhos, com os amigos, entendeu? Tivesse um torresminho com a cachaçinha para tomar, tivesse um jogo de xadrez para jogar com os pombos na praça, mas não, ela está no erro e não tem o que fazer. O que ela vem fazer? Ela vem encher a paciência aqui na nossa live. Vocês que estão me assistindo, vocês deixem esse tonto para lá sem ter o que fazer, tá bom? Ignorem, simplesmente ignorem. Falta de serviço, é isso aí, gente. Falta de serviço. Vamos lá. 200, estamos com 800 pessoas, gente. 800 pessoas e vocês têm que compartilhar mais aí. O que é um dogma? Então, eu gastei um tempinho aqui para explicar o desenvolvimento da doutrina, tá? São Vicente de Lérins. O que é um dogma? A palavra dogma significa decreto, parecer, ensinamento. No mundo que a gente vive, a palavra dogma ela é usada com uma conotação muito negativa. A igreja é muito dogmática, como se isso fosse ruim. Na verdade, o fato da igreja colocar dogmas, ela nos dá direcionamento de fé, para a gente saber o que está correto, o que não está correto, e não depender da nossa própria capacidade, como se Deus tivesse que revelar para cada um de nós e contar com a nossa própria boa vontade e capacidade de interpretação. Eu uso a palavra dogma com uma conotação positiva. Um dogma é uma verdade divinamente revelada. Verdade divinamente revelada. Uma realidade de fé que nos é transmitida à medida que a história se desenrola. Os dogmas não são inventados pela igreja, antes são revelados por Deus e recebidos pela igreja. A igreja recebe o dogma e a igreja proclama o dogma. Tem gente que acha que a igreja inventa o dogma, aí a igreja só passou a crer em tal dogma depois que foi inventado. Hoje, no meu Instagram, eu fiz uma piadinha lá, que foi sobre a lei da gravidade. Isaac Newton elaborou os postulados da lei da gravidade no século XVII. Pergunta, antes de Isaac Newton já existia a lei da gravidade ou as pessoas ficavam voando por aí, né? Pergunta tonta. É lógico que já existia a lei da gravidade, mas Isaac Newton elaborou com postulados o que significa isso, né? A relação entre a quantidade de massa, né? Uma força que dois corpos exercem um sobre o outro, e essa força é diretamente proporcional ao tamanho da massa, inversamente proporcional à distância. Da mesma forma, os dogmas, gente. Um dogma não se torna verdade quando a igreja proclama. O dogma já era a verdade. Mas, certamente, quando a igreja proclama, ela dá um carimbo de autenticidade, tá? Ela dá um carimbo de autenticidade. E ela o faz para o bem do rebanho, nunca se esqueça disso. Quando a igreja proclama um dogma,
ela proclama porque aquele dogma está sendo atacado. É para o bem é porque aquela verdade está sendo atacada. É para o bem do rebanho. A gente vê isso no Concílio de Latrão II, quando a igreja elabora o sacramento da confissão. É porque não existia antes? Não existia, mas estava sendo atacado. Em 431, no século V, em Éfeso, quando a igreja proclama o dogma da maternidade divina, já era verdade que Maria é mãe de Deus? Já era verdade que Maria é mãe de Deus. Só que foi necessário elaborar isso enquanto dogma, porque existiam cristãos, inclusive bispos, né? Nestório é o mais eminente, mais proeminente, dizendo que Maria não era mãe de Deus, que Maria era apenas mãe do Cristo, fazendo uma separação entre as pessoas. Então perceba que o dogma é proclamado, sim, para dar esse carimbo de autenticidade, mas também para o bem do rebanho. Por ser uma verdade divinamente revelada, o dogma tem duas características. Primeira, está claramente exposto na revelação. Estar claramente exposto na revelação. E tome aqui por revelação, Bíblia ou tradição. Eu falei isso para vocês ontem. Bíblia e tradição. Tradição é tradição com T maiúsculo. A tradição é aquilo que os apóstolos ouviram de Cristo e transmitiram oralmente para os seus sucessores. Tradição é aquilo que São Paulo fala lá em Tessalonicenses, que vocês devem guardar tudo que receberam de nós, quer por palavra escrita, quer por palavra oral. Então, aqui tem a Bíblia e a tradição oral, tá bom? Essa tradição viva. A igreja não parou de existir em algum momento da história e a gente só ficou com aquilo que está escrito, tá? Até porque, se você vai dizer que só o que está escrito vale, você também vai ter que lidar com aquelas pessoas que dizem que a Bíblia foi adulterada, não sei o quê. Não. Tradição viva da igreja. Então, um dogma está claramente exposto na revelação. E uma segunda característica é que houve uma proclamação formal da igreja de um concílio ou de um papa. Tá bom? A igreja de um concílio ou de um papa. Pegando aqui os dogmas marianos, né? Maternidade divina foi o concílio de Éfeso. A Assunção de Nossa Senhora foi o Papa Pio XII. Então, houve uma proclamação formal. E, por fim, depois de ter dito tudo isso, que ao longo do desenrolar da história os dogmas vão emergindo, eu preciso dizer para vocês também que os dogmas são vinculantes, tá? Os dogmas são vinculantes, ou seja, se você é católico, você tem que crer nos dogmas. Existe uma série de coisas que a igreja ensina que não é dogma e não é vinculante, e você pode ou não assentir a determinado ensinamento. Os dogmas não. Os dogmas são vinculantes. Se você é católico, você precisa crer nos dogmas. Eu quero passar agora para a segunda parte da nossa formação, que é pegar um dogma aqui, pegar o dogma da Santíssima Trindade e mostrar para vocês como que esse dogma foi elaborado. E para isso eu vou lançar mão do credo atanasiano. Deixa eu explicar aqui para vocês o que é o credo atanasiano, tá? É lógico que faz referência a Santo Atanásio. Mas antes, vamos lá sobre a Santíssima Trindade. Nos primeiros séculos da Igreja Cristã, a temática da Santíssima Trindade levantou muitos debates, muitos debates. Tá? Muitas heresias em torno desse tema surgiu, e depois de muita discussão, muito debate, muitos anátemas, foi proclamado o dogma da Santíssima Trindade. E hoje, todos os ramos da cristandade aceitam, entendeu? Católico, ortodoxo e protestante. Qualquer igreja que se diga cristã e não aceita a Santíssima Trindade, ela não é nem considerada cristã, nem, por exemplo, pelos protestantes. Tem algumas igrejas pentecostais lá nos Estados Unidos que são unicistas, não creem na Trindade.
não são consideradas evangélicas, nem pelos protestantes. Tá? Esse é um dogma aceito por toda a cristandade. Por isso que eu escolhi ele para essa formação. Mas eu tenho que te dizer que nem sempre foi assim. Ao longo da história da igreja, houve períodos em que bispos colocavam essa noção em questão, em que grande parte da igreja que colocava essa questão, esse ensinamento, essa verdade da triunidade de Deus em questão. E aí eu vou ler para vocês alguns artigos do credo atanasiano, tá? Eu não vou ler o credo todo, mas você tem ele aí no material didático, então depois você pode ler o credo todo. O credo atanasiano, ele recebeu esse nome para honrar Santo Atanásio. Santo Atanásio foi o grande campeão da causa trinitária. Santo Atanásio, em uma igreja que era boa parte dela ariana, né? Já vou falar o que é isso. Boa parte dela ela era ariana. Santo Atanásio foi aquele que lutou muito pela causa trinitária, ao ponto de Santo Atanásio ter sido preso, ter sido exilado. Ele realmente sofreu e pagou com a sua liberdade por defender a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo. Ele esteve presente em 325 no Concílio de Niceia como um diácono, ele era apenas um ouvinte. Já em 381, em Constantinopla, ele esteve presente como bispo, e aí lá ele tomou a palavra e influenciou muito o concílio na direção da divindade do Espírito Santo e reafirmando a divindade de Cristo. Mas isso foi no século IV. O credo atanasiano surgiu no século V, alguns dizem até que foi no século VI, ou seja, não foi Atanásio que escreveu. Mas, naturalmente, os credos emergem na cristandade de uma maneira muito bonita. Às vezes é uma pequena declaração de fé que vai ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo. Tá? E esse é um dos casos. Eu vou ler alguns artigos, só para vocês entenderem a formulação do dogma. De novo, não é um tema fácil, tá? Por mais que toda a cristandade aceite o dogma da Santíssima Trindade, não é fácil. Como é que a gente vai entender que é um Deus e são três pessoas? E o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, eles são consubstanciais. O Pai deve ser adorado, o Filho deve ser adorado, o Espírito deve ser adorado, mas o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai e vice-versa. Não há nada semelhante a qualquer coisa como essa para que a gente tenha uma comparação, mas é o caráter de Deus, e a gente aceita pela fé. Deixa eu ler alguns tópicos aqui do credo atanasiano. Quem quiser salvar-se deve, antes de tudo, professar a fé católica, porque aquele que não a professar integral e inviolavelmente perecerá, sem dúvida, por toda a eternidade. A fé católica consiste em adorar um só Deus em três pessoas e três pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas, nem separar a substância, ou seja, são três pessoas distintas, mas é apenas uma substância. Porque uma só é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual a glória e coeterna a majestade. Está vendo a elaboração do dogma? Uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho, outra é a pessoa do Espírito. Mas a divindade, a glória e a majestade do Pai, do Filho e do Espírito Santo são a mesma. Qual como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito é incriado. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Filho é imenso. O Espírito é imenso. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. Contudo, não são três eternos, mas só um eterno. Assim como não são três incriados, nem três imensos,
mas um só incriado e um só imenso. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, contudo não são três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, e contudo não são três deuses, mas um só Deus. Do mesmo modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor, e contudo não são três senhores, mas um só Senhor. Porque assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas é Deus e Senhor, do mesmo modo a religião católica nos proíbe dizer que são três deuses ou três senhores. O Pai não foi feito nem gerado nem criado por ninguém. O Filho procede do Pai, não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo não foi feito nem criado nem gerado, mas procede do Pai e do Filho. Não há, pois, senão um só Pai e não três pais. Um só Filho e não três filhos. E um só Espírito Santo e não três Espíritos Santos. E nesta trindade não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor. Mas as três pessoas são coeternas e coiguais entre si. Meus irmãos, eu vou parar por aqui, tá? Depois você continua lendo a elaboração do dogma no seu material didático, mas é muito bonito, fala sério, gente, é muito bonito a elaboração, mas ao mesmo tempo que é bonita, a gente não consegue compreender plenamente. Como entender isso? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas não são três deuses, é um Deus só. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno, mas não são três eternos, é um só. Eu já vi algumas tentativas de comparação, sabe? Tipo o ovo, né? O ovo a gente tem a casca, a clara e a gema. A trindade é assim. Não, não é assim. Porque só a casca não é o ovo. Só a gema não é o ovo. E só a clara não é o ovo. E Jesus é 100% Deus. O Pai é 100% Deus. O Espírito é 100% Deus. Ou então um trevo de 3 folhas, né? Ah, é um trevo, mas são 3 folhas. Não, mas uma folha não forma a totalidade do trevo. Ou seja, não existe nada a que se compare o nosso Deus. E a gente acolhe essa verdade de fé e esse mistério pela fé. É um mistério. É um mistério. E a gente acolhe pela fé. Agora, aonde que está na Bíblia o dogma da Santíssima Trindade? Sabe aquela coisa assim, me mostra na Bíblia tal e tal coisa. Já falei isso para vocês. Me mostra na Bíblia. E geralmente quem fala isso está falando assim, me mostra na Bíblia de tal modo que eu vou concordar com a interpretação. A gente já conversou sobre isso. Me mostra na Bíblia onde está o dogma da Santíssima Trindade. Não tem. Não tem uma elaboração formal do dogma, não tem. E por que não tem? Porque a Bíblia não é um manual de teologia dogmática. Primeiro, que a palavra trindade nem aparece na Bíblia. Segundo, que existem algumas fórmulas que apontam para a trindade, né? A fórmula do batismo, por exemplo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ou as bênçãos apostólicas, né? Que a graça do Senhor Jesus, que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Mas tem outras passagens bíblicas que falam só do Pai e do Filho, Deus nosso Pai, Jesus nosso Senhor. Ou seja, não existe uma elaboração dogmática, hermética nas Escrituras. Tanto que, ao longo da história, muitas heresias trinitárias emergiram. E como que essas heresias trinitárias foram combatidas? Por meio da igreja, os bispos da igreja, em consonância com a tradição dos apóstolos, em consonância com a tradição dos apóstolos, combateram estas heresias.
É interessante que a gente viu aqui no Credo, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são da mesma substância, né, são consubstanciais. E os inimigos da Trindade diziam, sabe o quê? Essa palavra não está na Bíblia. O bispo Ário disse isso certa vez. A palavra consubstancial não está na Bíblia. Olha só que interessante, não está na Bíblia. Mas a igreja se lança disso para ensinar a doutrina da Santíssima Trindade. Então, assim, como eu disse, não existe uma elaboração dogmática na Bíblia falando, nosso Deus é um Deus trino. Não tem isso na Bíblia. Mas, à medida que a gente vai lendo a história, o dogma vai emergindo, e eu quero mostrar para vocês como que o dogma emerge. Olha que interessante, 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Um só Deus. Ou seja, qual que é a primeira coisa aqui que a gente se dá conta? Que só há um Deus. Não há 3 deuses, não há 2 deuses, não há 5 deuses, não há 10 deuses. Há um só Deus. Então essa é uma verdade de fé bíblica. Romanos 1,7. A vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Opa, então o Pai é Deus. Há um só Deus e o Pai é Deus. Tito 2,13. Aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Opa! O Pai é Deus, só que Jesus também é Deus. Mas não são 2 deuses. É um só Deus. Atos 5,34. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Opa! Aqui nessa passagem, São Pedro está exortando Ananias, dizendo, Ananias, você mentiu ao Espírito Santo. Aqui a gente já tem até uma pessoalidade do Espírito Santo. E em seguida ele diz, você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. Então a gente tem aqui também a divindade do Espírito Santo. Opa! Então eu já vi alguns versículos aqui. Um versículo que fala que há um só Deus, um versículo que fala que o Pai é Deus, um versículo que fala que o Filho é Deus, um versículo que fala que o Espírito é Deus. Não são 3 deuses, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Como que a gente resolve isso? Houve um herege dos primeiros séculos, chamado Sabélio, a doutrina dele ficou conhecida como sabelianismo, que ele fez uma proposta interessante. A proposta é que há um só Deus, e Deus se manifesta de formas diferentes, de modos diferentes. Por isso que o sabelianismo, às vezes, é chamado de modalismo. Deus se manifesta de modos diferentes. Às vezes, Deus se manifesta como Pai, às vezes como Filho e às vezes como Espírito Santo. Resolveu o problema. Há um só Deus, e quando a Bíblia fala que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito é Deus, são formas de se manifestar. Resolveu o problema? Não resolveu. Por que não resolveu? João 14,16. Eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro paráclito para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O Senhor Jesus, que é um paráclito, né? É um consolador, advogado, tem várias, essa palavra paráclito tem várias traduções. Jesus é um paráclito. Vamos pegar aqui como consolador. Ele é um consolador, ele vai pedir para o Pai mandar outro consolador, ou seja, o Espírito Santo é um outro consolador. O Espírito não é Jesus, e Jesus não é o Espírito. Perceberam? Ou quando Jesus ora, Pai nosso que estás nos céus,
Ou quando, no batismo de Jesus, este é o meu filho amado, a comunicação intratrinitária, essa dinâmica belíssima da economia intratrinitária. Perceba então, queridos, que a gente tem aqui uma série, a gente não tem uma elaboração dogmática dentro da Bíblia, mas a gente vai montando quebra-cabeça. Há um só Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas não são três deuses, e não é a mesma pessoa. E aí a igreja, ao longo dos séculos, teve problema de entender isso. Alguns propuseram a heresia do sabelianismo, que eu já expliquei, modalismo, né? Do patripacianismo. O que é patripacionismo? O pai sofreu na cruz, porque o pai e o filho são a mesma pessoa. Heresia também, patripacionismo é heresia. Ou o arianismo. O arianismo exaltava Jesus, mas negava a divindade de Jesus, dizia que Jesus era o primeiro ser criado, o ser mais exaltado, mais uma criatura. Perceba que todas essas heresias e essas heresias eram baseadas na Bíblia. A parte da tradição dos apóstolos. E elas foram combatidas por quem? Pelos bispos da Santa Igreja. De modo que o estudo acerca da Santíssima Trindade é um excelente exemplo acerca de como que todos os dogmas da Santa Igreja estão na Bíblia, estão enraizados na Bíblia, mas também são frutos de quê? De elaboração teológica. Elaboração teológica. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês. Chegamos a 900 pessoas, muito bem. Vocês fizeram a lição de casa e compartilharam. As 900 pessoas que estão assistindo essa aula, muito obrigado pela presença de vocês. E agora eu vou abrir para perguntas, né? A gente tem aí um tempinho até às 10h30, eu preciso encerrar essa live às 10h30. Eu vou abrir para perguntas, mas antes de abrir para perguntas, eu preciso explicar para vocês o seguinte. Essa formação de 3 dias que eu estou entregando para você, que eu tenho entregado aqui o meu melhor, de fato, ela faz parte de um curso com mais de 25 aulas, são cerca de 25 aulas, chamado Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. E nesse curso a gente mergulha na narrativa bíblica, na grande narrativa bíblica, a gente mergulha nos métodos de interpretação bíblica, a gente mergulha nos gêneros literários das Escrituras, a gente mergulha na elaboração teológica protestante do sola escritura e por que ela não funciona, a gente vai ver como que a Bíblia foi formada, e depois eu vou abordar dogma por dogma da Santa Igreja Católica com vocês. Dogma por dogma. Esse é o curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. E esse é um curso que vai, de fato, transformar a sua vida. E eu não diria isso se eu não tivesse certeza do que eu estou falando. Eduardo, transformar a vida. Vai transformar a sua vida. Sabe por quê? Porque até hoje eu já tenho, do curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja, 500 alunos. 500 alunos. Foram 200 na primeira turma, 100 na segunda turma e 200 e pouco na terceira turma. Mais de 500 alunos. E o testemunho dos alunos esse curso transformou minha vida. Esse curso me fez um católico melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um catequista melhor. Eu conheci nuances da minha fé que eu não fazia ideia. Então, quando eu digo que vai transformar a sua vida, eu digo isso baseado no testemunho que boa parte dos mais de 500 alunos que eu tenho me entregaram e me honraram muito com esse testemunho. O conhecimento que eu entrego nesse curso é importante para o seu crescimento espiritual, para a sua caminhada com Deus, para que você não vá para o céu sozinho.
para que você leve outras pessoas para o céu também. Outras pessoas para o céu também. Mas eu só vou falar sobre o curso, sobre carrinho de vendas, como comprar, como se tornar aluno amanhã. Bom? Amanhã você vem preparado, que amanhã a gente vai conversar mais detalhadamente sobre isso. Bom? Dúvidas, perguntas? Eu quero dizer para vocês que estão me acompanhando no Instagram que eu não tenho condições de responder as perguntas de vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas, corre lá para o YouTube e digita na caixinha aqui de chat do YouTube, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver. A Tatiane falou aqui, eu fiz o curso, sou aluna da segunda turma e hoje me tornei catequista através desse conhecimento. Que benção. Muito obrigado, Tatiana, pelo testemunho. Vamos lá. Eita, cadê? Está agarrado aqui. Professor, você fala em Cristo. Quem é Cristo na religião católica? Desculpe perguntar, mas é estranho você falar Cristo. Eu sou burrinha também. Como assim, Maria? Cristo é o título, tá? Jesus é o nome, Cristo é o título. Cristo significa Messias, significa ungido. Cristo é aquele que fora prometido por Deus para ser o Redentor, o Salvador, o Rei dos Reis, aquele que resgataria a humanidade e reconciliaria a humanidade com Deus. Cristo é o título de Jesus, ele é verdadeiramente o Messias. Apaixonada por aprender sobre o amor de Deus. Tem uma pessoa falando aqui, meu material estava no spam. Bem lembrado, hein? Procura lá no spam, gente. A Kiara falando, faz o curso. A Grace, Grace Jales, se eu não me engano, a Grace é da primeira turma, da primeira ou da segunda. Ela disse, olha, sim, me transformou numa católica muito melhor, sem dúvida. A Alessandra falando, qual o valor? Amanhã vocês vão ficar sabendo, tá? Amanhã vocês vão ficar sabendo. A Leila falando, sou aluna e super recomendo. No final, tudo que importa é dar a glória a Deus e salvação das almas. A Bíblia é somente uma, não é? Somente a nossa católica. Patrícia, sim, só há uma Bíblia. Existem outras Bíblias faltando livros, entendeu? Existem outras Bíblias... sabe quando você está fazendo um download, aí está lá 80% carregado, 90% carregado, só que aí não chega no 100%? Tem algumas Bíblias que não completou o download, mas eu posso te dizer, e a gente aborda isso no curso, que a Bíblia ela foi canonizada, ou seja, definido o que é Bíblia, o que não é, pela Igreja Católica e preservada pela Igreja Católica também. Obrigado por nos ensinar. Eu adquiri o curso Geminiano, muito bom mesmo, vale a pena. Legal, Geminiano. Eu já fiz o curso, obrigado. O Enzo está perguntando aqui como que a igreja sabe como que a igreja sabe que um santo está no céu. Interessante essa sua pergunta, Enzo. E eu vou te dizer o seguinte, deixa eu aumentar a luz aqui. Deixa eu ver. Isso. Eu vou te dizer o seguinte, Enzo. Para a igreja proclamar que um santo está no céu, um longo processo investigativo é colocado em curso. A igreja não tem nenhum interesse de declarar que alguém é santo sem essa pessoa ser. A igreja não tem nenhum interesse em conceder a honra dos altares a quem não merece a honra
dos altares, ou quem não deveria ter a honra dos altares. Para a igreja proclamar alguém santo, são 4 etapas, basicamente. Quando abre o processo de beatificação, e antigamente só o Vaticano podia abrir o processo de beatificação, hoje o próprio bispo diocesano, de onde aquele possível santo pertencia, ele pode propor a abertura. Quando se abre o processo de beatificação, essa pessoa é declarada servo de Deus, servo de Deus. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um servo de Deus que eu admiro muito, que é o servo de Deus Guido Schaefer. Agora, o Vaticano aceitou o pedido de abertura do processo de beatificação do padre Cícero, ele foi declarado servo de Deus. Tá? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é quando, por meio de uma longa investigação, longa, gente, é anos, tá? Não é 2 semanas, não, anos, uma longa investigação, investiga se essa pessoa teve virtudes heróicas. Virtudes heróicas. Ela, de fato, demonstrou que na sua vida aqui nessa terra se amoldou a Cristo em todos os detalhes da sua vida. O que é um santo? Né? O santo é alguém que se amoldou plenamente a Cristo, é aquele que cumpriu plenamente o propósito de Deus para a humanidade. E depois que se é constatado que a pessoa teve, sim, virtudes heróicas, ela recebe o título de venerável. De venerável. A terceira etapa é a comprovação de um milagre. É a comprovação de um milagre. E quando é comprovado um milagre pela intercessão desse santo especificamente, ela se torna a pessoa, esse candidato a santo, né, por assim dizer, se torna beato, e depois, para que se tenha mais certeza ainda e mais segurança, um segundo milagre por intercessão desse santo tem que ser comprovado também, para que ela seja proclamada santo, tá? Santo ou santa. Mas perceba uma coisa, essa comprovação de milagre, de novo, é um rigoroso processo de investigação, inclusive de investigação científica, Quando aconteceu a minha conversão, a Santa Dulce dos Pobres tinha acabado de ser canonizada, e o milagre da canonização dela foi um cego que voltou a ver, literalmente. O cego pegou a imagem de Santa Dulce, colocou no olho, fez uma oração e foi dormir. No dia seguinte, ele acordou enxergando. Aí ele ligou para a mulher dele, meu amor, estou enxergando, uma coisa de louco. E aí o Vaticano foi investigar e chamou alguns oftalmologistas, e os oftalmologistas ficaram doidos. Sabe por quê? Porque esse cara não tinha cristalino. Sabe o que é cristalino? Aquela lente que fica dentro do nosso olho, né? Do nosso globo ocular. Ele não tinha cristalino. Como que ele é impossível enxergar sem cristalino. Ele não tinha cristalino. Ele passou a enxergar. Um milagre por intercessão de Santa Dulce dos Pobres, né? E aí ela foi canonizada. Então, são essas 4 etapas, e é um processo longo e rigoroso, e é bom que seja assim. É bom que seja assim. A pergunta: Jesus, depois da ascensão, o corpo dele é matéria e espírito ou só espírito? Nunca ouvi falar sobre isso. O corpo dele é matéria também, tá? O corpo dele é matéria também. Você lembra que Jesus ressuscitou em um corpo material? Jesus, depois da ressurreição, ele come com os discípulos. Depois da ressurreição, ele deixa-se ser tocado pelos discípulos. Né? Tomé falou que só acreditaria se tocasse nas chagas dele, e Tomé toca. Ou seja, Jesus ressuscita num corpo, verdadeiramente corpo material. Lógico que é um corpo com algumas faculdades sobre-humanas, mas é um corpo físico, não obstante. A matéria é boa, gente. Lembre-se que quem criou a matéria foi Deus.
e tudo que Deus criou é bom. Então, sim, Jesus ressuscita no corpo físico, e é esse corpo físico que ascende aos céus, tá? E outra coisa, Jesus, quando ele se torna ser humano, ele não deixa de ser Deus, mas ele acrescenta à sua divindade humanidade. E quando ele volta para o Pai, ele ascende na ascensão e ele volta para o céu, ele não deixa de ser homem. Jesus permanece Deus homem por toda a eternidade e será sempre assim. Maravilhoso, né? Muito bem, muito bem, muito bem. A Cleusa, gente, eu tenho que projetar esses comentários, né? Sou aluna, vale a pena investir. Este estudo me fez uma católica firme na fé e uma pessoa melhor. Volte amanhã, hein, Cleusa, porque amanhã a gente vai conversar mais sobre isso. Kiara está perguntando se tem santos que podem ter passado pelo purgatório. Kiara, eu já vi que existe uma crença popular de que Santa Teresa de Jesus, isso é uma crença popular, tá, gente? Isso não é dogma, não. Que Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, ela passou 5 minutos no purgatório porque uma vez ela passou em frente a Jesus Eucarístico e não fez reverência. Então, assim, isso não prova nada, mas mostra que existe uma crença popular de que sim, os santos podem ter passado pelo purgatório um pedacinho de tempo, enfim. Não sei, a verdade é que eu não sei responder isso plenamente, tá? Professor... Olha aqui, a Janaína. Professor, sobre o purgatório, muitos questionam como explicar, falar sobre essa verdade. Janaína, o purgatório é um dogma da igreja e no curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja eu abordo profundamente esse dogma, tá? O que eu posso dizer sobre o purgatório é que o purgatório... Primeiro eu vou falar o que ele não é. O purgatório não é uma segunda chance de salvação, e o purgatório também não é uma diminuição do sacrifício de Cristo, tá? Não é nenhuma dessas duas coisas. O purgatório é o seguinte: todo pecado acarreta consigo penas eternas e penas temporais. Adão e Eva, quando eles pecaram, Deus perdoou as penas eternas deles, mas as penas temporais permaneceram. Suor ao granjear o pão para Adão e as dores de parto para Eva. Davi, quando pecou e se arrependeu, ele adulterou e mandou matar o marido de Batsabeia. Deus perdoou Davi, mas as penas temporais permaneceram. Ele perdeu o filho. Quando Davi manda fazer o recenseamento também, que foi um pecado grave, Deus perdoa Davi, mas tem consequências do pecado dele. Enfim, todo pecado traz consigo penas eternas e penas temporais. As penas eternas são a morte eterna, o inferno. Inferno, literal, real, o inferno é uma realidade. Tá? As penas eternas é a morte eterna. E as penas temporais são aquelas penas devidas por causa da desordem do pecado que há em nós e também como uma própria exigência da justiça. Entendeu? Por exemplo, se eu tacar uma pedra na sua janela e quebrar a sua janela, você pode me denunciar por vandalismo. Aí eu te peço perdão. Não, por favor, Janaína, não me denuncia, não. Me perdoa. Aí você diz assim: ok, Eduardo, eu te perdoo. Não vou te denunciar. Ok, você me perdoou. Você não vai me denunciar. Mas e a janela quebrada? Ela vai se consertar sozinha? O que a justiça exige, Janaína? Você me perdoa, você não vai me denunciar para a polícia. Mas a justiça exige que eu conserte a sua vidraça. De modo que o purgatório é esse espaço para aqueles que já tiveram as suas penas eternas perdoadas, ou seja, quem vai para o purgatório está em amizade com Deus, está na graça de Deus, está em estado de graça.
Como que você tem as suas penas eternas perdoadas? Você se arrepende do seu pecado, você crê em Cristo, você vive uma vida formada pelo amor. E ao se arrepender dos seus pecados, se você já é batizado, você vai lá e se confessa com o padre. Se você não é batizado, você vai e se batiza, que aí o seu pecado é lavado. Ou seja, os sacramentos são esse canal através dos canais através dos quais aquilo que Jesus conquistou na cruz por você chega até a sua vida por meio dos sacramentos. Mas existem penas temporais que a justiça exige que você arque com elas. Por exemplo, quando você vai se confessar e o padre te dá uma penitência, a penitência não é para pagar as penas eternas. As penas eternas foram pagas por Jesus. Foram satisfeitas por Jesus, melhor dizendo. A penitência é para pagar as penas temporais. As penas temporais. Tendo dito isso, o purgatório é um espaço para onde vão aqueles que morreram na graça e na amizade de Deus, mas ainda tem penas temporais das quais precisam ser purificadas. Ainda tem desordens do pecado que precisam ser purificadas. Entendeu? De modo que o purgatório é uma expressão belíssima da graça de Deus, pois nos purifica, nos purga, para que nós possamos atingir a visão beatífica. A visão beatífica. A gente vê isso lá em 2 Macabeus 12, quando nós aprendemos que é justo rezar e oferecer sacrifício pelos mortos. A gente vê isso em 1 Coríntios 3, quando São Paulo diz que muitos serão salvos passando pelo fogo para provar as suas obras. A gente vê isso lá em Timóteo, quando São Paulo reza pela alma de Onesíforo, e por aí vai. Tá bom? Foi bem rapidinho aqui, mas no curso eu me aprofundo muito mais no dogma do purgatório. Mas, gente, que horas são, hein? Eu tô com uma luz aqui na minha cara para ficar iluminada, aí a luz me cega. Eu tô com o relógio aqui. 10h25. Meu povo, I have to go now. Muito, 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 muito obrigado. Aqui, ó. O Will... Cadê? O Wilciene. O Wilciene falou, já está na hora. É isso aí, Wilciene. Obrigado, tá? Obrigado por me alertar, porque eu não posso perder o ônibus, gente. Se eu perder o ônibus, aí complica tudo. Tem compromisso em Juiz de Fora. Tá bom? Amanhã a gente está junto de novo, às 9h para o terceiro dia da formação Panorama Bíblico e os dogmas da igreja. Eu, de novo, vou entregar mais uma aula para vocês nessa formação que eu me propus a te entregar. E aí amanhã eu já vou estar em casa, a gente vai ter muito tempo para conversar. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. De um favor para vocês. Compartilhe. Lembra do Ciro Bottini? Compre. Eu vou falar para vocês. Compartilhe. Compartilhe, ainda dá tempo. Ainda dá tempo a pessoa receber o material didático de ontem e hoje. Amanhã é o último dia para ela receber o material didático, então compartilhe. Você que está me assistindo aí, você está gostando da aula e você tem gente da sua paróquia, você tem um grupo de WhatsApp da catequese, do grupo dos mestres, você tem o grupo litúrgico, compartilhe, fala, gente, assista essa formação, tá bom? Vamos tirar foto para vocês printar aqui a tela e postar no Instagram? Todo mundo que postar e me marcar, eu vou repostar, igual ontem. Lembra que eu falei ontem? Se eu não repostei alguém, me avisa, porque eu repostei todo mundo que me marcou. Aí você coloca lá, formação fantástica com o professor Eduardo, muito legal, né? Dá uma exagerada, sabe? Sabe como é que é, né? Vamos tirar foto? Ó, prepara aí o print, hein? Para o Instagram. Para o YouTube.
Tirou a foto? Tira o print, tira a foto da tela, faz o que for aí, posta no Instagram e me marca que eu vou repostar. Combinado? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês e até amanhã para o terceiro dia da formação online, ao vivo e gratuita, Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. Tchau.